Arro, povo da luz! Estou nessa evolução encarnatória neste exato momento como Vanderlei. Porém, desde o útero de minha mãe, recebi a alcunha de Lelei e por ter o mesmo nome que meu pai, Júnior. Sou terapeuta xamânico, sou umbandista e músico. Eu vou falar nesse momento para vocês um pouco do xamanismo e um pouco também sobre a cannabis, que é o ponto principal desse congresso. E falar de xamanismo é falar da natureza, dos 4 elementos, falar da força que esses elementos regem o nosso universo, né? E eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos, alguns produtos, né, vamos dizer assim, que são usados, algumas medicinas usadas por nós praticantes de xamanismo. Porque antes de tudo, o xamanismo é uma prática, não confundam com religião. Eu vou começar falando como todo terapeuta, todo xamã, todo guia precisa. Vou mostrar para vocês um instrumento muito importante no xamanismo, que é o nosso cajado de poder. O cajado, ele é como se fosse a terceira perna do xamã. Ele é o que nos conduz, nos dá força e energia para sustentar toda a nossa guiança, toda a nossa evolução e todo o nosso trabalho espiritual realizado dentro do xamanismo. O cajado é um instrumento de muito poder e de muita força e muito necessário. Vou falar agora do instrumento maraca ou maracá. Acredita-se que a maraca era usada pelos indígenas para espantar maus espíritos. Ao chacoalhar a maraca, nós espantávamos os espíritos negativos que cercavam a aldeia, que cercavam aquela pessoa que estava recebendo aquela terapia, aquele tratamento. E a maraca tem essa função de espantar os maus espíritos. Essa aqui é uma maraca de muito poder. Falar de xamanismo sem falar dos tambores é a mesma coisa de que ir a Roma e não ver o Papa, né? Então, tradicionalmente, existem vários tambores, né? Os principais usados no xamanismo urbano, vamos dizer assim, são esses 2 tambores aqui que são diferentes. O tambor Cherokee, ele tem pele nas 2 extremidades, certo? E o tambor Lakota em uma só. O tambor Lakota, eu vou falar primeiro dele. O tambor Lakota é muito usado em ritos, em trabalhos ritualísticos, porque ele é um tambor de força, de chamar a espiritualidade. O maracá, ele espanta os maus espíritos, o tambor, ele atrai os bons espíritos, ele invoca os bons espíritos. E o tambor Lakota, ele tem o poder de evocar. Nós estamos fazendo essa gravação aqui em Itatiaia, então o clima aqui ainda está bem frio e o couro, ele precisa de calor para aquecer, por isso que ele não está com som de tambor bem forte, mas esse é o tambor Lakota. Reza uma lenda bem antiga que por que o tambor Lakota ele só tem uma extremidade de couro? Porque diz que o povo Lakota, ao desrespeitar o grande espírito, desrespeitar o Akatanka, ele lançou um raio em seus tambores sagrados e o tambor foi partido ao meio. E eles jamais tiveram a oportunidade de unir de novo. Então, a partir desse momento, desse raio que partiu o tambor deles em 2 extremidades, eles passaram a adotar o tambor com apenas um lado. E esse tambor, quando você confecciona ele, quando você trabalha ele, você
direciona a energia que você quer trabalhar nele. Direciona toda a energia que você quer trabalhar, se ela vai para o sagrado feminino, sagrado masculino, qual elemento que você quer intuir nesse tambor. O Cherokee é um tambor muito usado para meditações, para terapias, porque ele é mais equilibrado energeticamente no sentido de masculino e feminino, porque ele tem os dois sagrados em um só. As duas peles com o couro entrelaçado. Então ele tem o som um pouco mais encorpado. Outro lado. E o som é diferenciado de um lado e do outro, que representa a força do sagrado masculino e a força do sagrado feminino em um só instrumento. Existem alguns toques mais simples do tambor, né? O toque do Sagrado Coração da Terra. Também tem um toque de evocação do guerreiro. Vários outros toques mais simples. Toque de chamada. E assim você vai desenvolvendo todos os outros toques que você pode aprender no decorrer do seu estudo, da sua pesquisa no caminho xamânico. Arroa? Então você conheceu os tambores, os dois modelos mais tradicionais usados no atual momento xamânico, né, que a gente atravessa, que é o Cherokee, que é com duas peles, e o Lakota, que é com uma pele só. Vou falar agora para vocês de algumas medicinas que dentro desse xamanismo a gente está trabalhando, dentro da cultura indígena, dos povos indígenas, veio para nós. Tá? Vou começar pela medicina do rapé. O rapé é uma medicina feita através da cinza do tabaco com cinza de cascas de árvores sagradas. Alguns povos fazem até o rapé com frutas, com folhas, com ervas, e isso é trabalhado. Qual a função do rapé? Além de terapêutico, você se limpa energeticamente, seja ela uma energia física ou espiritual. O rapé mais tradicional, muito conhecido entre todos os terapeutas, entre todos os praticantes de xamanismo, é o rapé de Tsunu. A gente até fala de alguma forma assim, que é o básico, né? E reza uma das lendas que o rapé de Tsunu era usado pelos pajés e pelos xamãs para purificar os guerreiros da tribo. Quando os guerreiros iam para combates tribais, entre os conflitos entre tribos, ou iam para as grandes caçadas, o pajé ou o xamã soprava o rapé de Tsunu para que eles se purificassem, que caso viessem a perecer, perder a vida na batalha ou na caçada, eles já fariam a passagem para o plano espiritual com a alma limpa, com o corpo limpo, com a espiritualidade toda preparada para isso. Essa são uma das lendas do rapé de Tsunu. Eu vou colocar um pouco na minha mão só para... É uma cinza a nível de talco. Fica bem leve. E ela é aplicada... Existem dois aplicadores, né? Para fazer a aplicação. Você tem o auto-aplicador, que nós chamamos de curipe. Eu, por exemplo, eu uso o meu sempre pendurado no meu pescoço. É um auto-aplicador, onde nós colocamos a medicina. E sempre tem que ser feito de forma ritualística, porque
são medicinas sagradas que os nossos ancestrais, que os nossos antepassados, que todos os povos que vieram antes, porque o xamanismo é isso, é respeitar a tradição de quem veio antes da gente. E esse curipe, que é um instrumento de poder, ele é individual, tá? E você coloca na mão o rapé, você mentaliza o que tu quer para fazer aquela aplicação e você coloca no instrumento e põe assim nessa posição na boca, na narina, e você sopra, você se auto-aplica a medicina. Vocês aplicam primeiro na narina direita e depois na esquerda. Alguns estudos que foram feitos através do rapé, você tem como fazer a direcionamento de que energia você quer trabalhar aplicando o rapé. Quando você quer trabalhar uma energia de luz, uma energia mais suave, você aplica da direita para a esquerda. Quando você quer uma coisa, trabalhar aquela energia mais densa, negativa, uma energia que você quer se libertar, você faz o inverso, faz da esquerda para a direita. São estudos que no decorrer do tempo vão se atingindo a esses níveis, certo? Então vocês conheceram aqui o curipe. Há também um instrumento chamado tipi ou tepi, que é o aplicador, quando o xamã, o pajé, ele aplica na pessoa, onde numa das extremidades você coloca a quantidade do rapé, a pessoa que vai receber a medicina encaixa na narina e o xamã vai lá e sopra aquela medicina na pessoa, também intuindo uma energia boa, intuindo a cura, intuindo uma libertação para aquela pessoa, para que ela se liberte das crenças limitantes, se liberte das negatividades, daquelas energias trevosas que aportam dentro do ser humano. Então é altamente terapêutico. O rapé, além disso, ele combate ansiedade, combate depressão. É uma medicina muito potente, muito sagrada e que merece todo o respeito e atenção daqueles que praticam o xamanismo. Como toda a medicina da floresta, para que não se banalize, que fique apenas uma coisa de qualquer jeito. Essas duas plantas, esses dois vegetais, vamos dizer assim, tem uma história bem bonita sobre a união desses dois. Esses dois produzem um chá chamado ayahuasca, que é altamente curativo e é altamente libertador. A folha da chacrona, ela tem alta concentração da substância que nós produzimos chamada DMT, que é a substância que nos dá consciência, que nos dá a concepção enquanto seres humanos. Só que nós temos uma enzima que o nosso corpo produz que regula a quantidade de DMT que a gente produz. E isso aqui é o jagube. É um cipó que ele tem um bloqueador para essa enzima. Quando nós juntamos essas duas plantas sagradas, nós produzimos um produto, uma medicina que nos dá uma injeção de DMT e expande a nossa consciência, porque tem um bloqueador desse nosso bloqueador natural. Então ele deixa a concentração de DMT chegar na nossa corrente sanguínea, chegar na nossa consciência e a gente consegue fazer as conexões espirituais. A medicina, ela não tem religião. Então, se tu creres em Cristo, no Espírito Santo, tu vai se conectar com isso. Se tu creres nos orixás, tu vai se conectar com aquilo que tu crê. Se tu creres nos deuses hindus e indianos, você vai se conectar com eles. Porque é a sua espiritualidade, porque a medicina, ela não vai te influenciar na religião que você tem. Ela vai acentuar a sua conexão com aquilo que tu crê. É importante frisar isso porque muitas pessoas têm medo da medicina para que não transformem a sua mente religiosa, para que não perca a sua religiosidade.
A medicina não faz isso, ela respeita o que tu creres. Então, o que tu crê, ela vai acentuar essa conexão. E a união desses dois vegetais resulta em um chá. Simples, mas de muito poder curativo. Isso aqui tem salvado vidas, também tem salvado espíritos, principalmente. Pessoas que não tinham muita espiritualidade, hoje se libertaram através da ayahuasca. E tem uma história, mais uma das lendas, eu gosto de contar lendas porque as histórias são feitas de lendas, né? E existe uma lenda que a floresta estava dividida em duas tribos que viviam guerreando por posses, por terras, até que o grande espírito foi no ancião de cada tribo. E ao chegar no ancião de cada tribo, ele deu a receita da ayahuasca para o ancião, para que toda aquela violência cessasse, para que todos aqueles conflitos chegassem à dissolução disso. Eles precisavam produzir essa medicina para que eles expandissem a consciência deles e acabassem as guerras e se unissem. Só que tem um porém. O jagube só dava num lado da floresta e a chacrona no outro. Então os inimigos iam ter que trocar as medicinas para que pudessem expandir e evoluir. E assim os anciões das duas tribos chegaram aos seus caciques, seus líderes, no conselho de anciãos e falaram: olha, precisamos fazer isso para que cessem os problemas todos das duas tribos. E os povos precisaram se unir para um ceder para o outro o que eles não tinham. A partir desse momento, as tribos se uniram, os povos se uniram e passaram a viver em comunhão. E um aprendeu a doar para o outro. Essa é uma das histórias da ayahuasca, que é uma das que eu mais gosto. Que eu acho, poeticamente, eu acho muito bonito. E falamos aqui das medicinas mais tradicionais que chegam. Existem outras muito fortes, mas as que acontecem com mais uso e mais frequência são essas medicinas. Mas falar de xamanismo também, sem falar de toda a conexão com os elementos, né? Nós temos 4 elementos básicos: terra, fogo, água e ar. Terra é o elemento que é apontado no ponto cardial norte. E a terra é tudo aquilo que a gente colhe, tudo aquilo que a gente produz, é a nossa força braçal de produção, onde nós nos colocamos como serventes, né? Vamos dizer. E fica no norte. Eu costumo fazer, numa das minhas vivências de rituais com ayahuasca, a visão entre norte e sul, né? Porque no norte é onde a gente projeta a nossa vida. Quando nós buscamos algo, a gente sempre fala, estamos buscando um norte na minha vida. E quando tu tá desorientado, você fala que tá o quê? Pô, tô desnorteado, porque você perdeu o rumo, perdeu o norte. Os antigos faziam as suas casas com a porta virada para o norte, para que desse sorte, trouxesse boa aventurança. Então, quantas vezes eu ouvi meu pai: rapaz, você precisa tomar o norte na tua vida. Isso ele ouviu do pai dele, e assim foi, e assim foi seguindo, porque a gente sempre busca o norte, porque o norte é onde está tudo aquilo que a gente produz, é onde está a terra. No sul é o fogo, é a transmutação, é o que você foi ontem, é o elemento fogo na região sul. E esse elemento fogo, ele é o transmutador, ele é o que vai extinguir o que tu era ontem, para você ver o que tu te tornou hoje e que você projete no norte o que tu quer ser amanhã. Então você tem o sul e norte, terra e fogo. Ao leste, onde o sol nasce, é o primeiro luz do dia, é o ar.
O ar é o que te leva, o ar é a sua espiritualidade. O ar é o seu despertar. A primeira coisa que você faz ao nascer é respirar. É sentir o ar que entra em seus pulmões e você se enche dele. É o seu sopro divino. O ar é a espiritualidade. Me perguntaram uma vez por que se o fogo é espírito, o ar é espiritualidade, mas não é a mesma coisa? Eu falei, não. Espírito todo ser encarnado tem. Espiritualidade nós buscamos. É bem diferente. Ter um espírito todos temos. Todos somos seres espirituais. Mas estamos buscando a nossa espiritualidade. Estamos nos tornando espiritualistas, são coisas diferentes. Tá? A oeste, nós temos o elemento água, que é o que mexe as nossas emoções. É a correnteza do rio que vai, mas não volta. São os sentimentos. Toda essa nossa junção de pensamentos e sentimentos é o que rege o elemento água, que fica na região oeste. Ao norte, nós temos o animal de poder búfalo. Ao sul, o animal de poder coiote. Ao leste, o animal de poder a águia. E ao oeste, a ursa. Cada um tem sua peculiaridade, cada um tem a sua força e agem de forma ímpar em cada momento da nossa vida. A junção desses 4 animais, desses 4 elementos, dessas 4 direções é o que nos torna o ser que somos. É o que nos transforma, é o que nos guia. Então busquem teu norte. Busquem o seu norte porque é muito bom. Mas não esqueça de olhar para o leste, de cuidar da sua espiritualidade, de transformar no sul, com fogo, as coisas que você não quer mais. E de repousar no oeste, que é onde o fim da jornada do dia termina, banhando-se nas águas sagradas, é muito bom. Outra erva de poder muito forte é o tabaco. Na antiguidade, as tribos se reuniam em volta do fogo para consagrarem o tabaco. E o tabaco ele era um condutor dos nossos pedidos, dos nossos desejos, dos nossos agradecimentos também. Quando na roda você pegava um pouco do tabaco, você levava o seu peito, você fazia os seus agradecimentos, você fazia os seus pedidos, levava até a sua testa, onde está o nosso terceiro olho, onde está o nosso chakra frontal, e você oferecia o fogo àquele tabaco. Quando ele carburava e a fumaça subia, ele estava levando tudo o que você pedia e agradecia para o grande espírito. Eu tenho uma forma de brincar, né? Mas de forma sadia, dizendo que o tabaco é o correio nosso com o grande espírito, porque ele que entrega para as nossas mensagens os nossos pedidos. Isso é muito interessante, porque é um instrumento muito forte de conexão. O ato de você oferecer ao fogo sagrado, oferecer ao fogo, que para nós praticantes de xamanismo, o fogo é sagrado. É a representação do grande espírito na terra. Quando você oferece ao fogo sagrado e a fumaça do tabaco sobe, está levando os seus pedidos e seus agradecimentos. Porque o fogo é transmutador e o tabaco é o condutor dessa mensagem. Ele é quem leva a mensagem. Mas falei muito de xamanismo, né? Falar de xamanismo, temos também que falar agora dessa planta, dessa erva maravilhosa que tem salvado muitas vidas e que é, como eu vou dizer para vocês, objeto de muita controvérsia, de muitos questionamentos, de muita ignorância e de muita falta de conhecimento daqueles que não fazem o seu uso terapêutico. É muito preconceito em torno. Eu estou falando da cannabis. O óleo da cannabis tem feito muitos milagres, tem salvado muitas vidas.
E ritualisticamente falando, a erva de Santa Maria, o cannabis, em alguns locais é a marihuana, ela tem toda uma tradição por trás dela. Que concordo para vocês que o homem branco meio que banalizou, né? Mas ela tem toda uma importância ritualística, toda uma importância curativa. As conexões espirituais que eram feitas nas rodas de cura, com a cannabis, em volta do fogo, era uma consagração, era uma confraternização entre os povos. Os líderes se reuniam em volta, os líderes de várias tribos se reuniam em volta do fogo para consagrarem no mesmo cachimbo aquela erva, para que eles pudessem se conectar com a espiritualidade de cada um ali presente. Eles comungavam daquele ritual. O cachimbo era passado entre líder e líder. Isso depois era aberto aos seus povos, onde o povo fazia uso da cannabis para um conectar-se com a espiritualidade do outro. E isso era um ritual lindo e é um ritual sagrado. Não era simplesmente fazer uso por fazer. Tinha todo um preparo, tinha toda uma ritualística sagrada. E isso é muito, 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 muito sagrado. Além do uso através do cachimbo, né, também era usado o chá. Eu tenho até uma história interessante, eu e minhas histórias, que meu avô, lá no Rio Grande do Norte, ele tinha um pezinho lá de cannabis, só que ele nem sabia, porque ele não sabia que era a cannabis que tão mal falada, né, vamos dizer assim, porque era uma erva de mato, que quando ele estava com dor no estômago, ele fazia um chazinho da folha e tomava. Eu, depois de velho, que eu descobri que era cannabis. Mas ele usava assim e ficava lá no meio do mato mesmo, né? E a folha da cannabis, ela é altamente curativa, porque você pode fazer chá, você pode fazer o óleo, extrair o óleo das flores, e você pode fumar também. E eu acho que já está na hora da gente desmistificar toda essa negatividade colocada em cima de algo que é tão sagrado, tão natural e tão importante para salvar vidas no mundo todo. E eu fico muito feliz de estar participando de um congresso como esse, porque eu tenho muita fé que é um grande passo para uma mudança na sociedade. É um grande passo para que isso se torne normal. Então vamos lutar para que as coisas se encaixem e que a cannabis consiga cada vez mais salvar vidas, curar não só as mazelas físicas, mas as espirituais, principalmente espirituais, psicológicas. Isso tudo precisa ser estudado, precisa ser mudado para que consigamos libertar as nossas mentes das crenças limitantes que tanto nos impedem de evoluir, seja ela fisicamente e espiritualmente. E quero agradecer a toda a coordenação desse congresso, a doutora Vivian pelo convite. Me sinto muito honrado de estar fazendo parte dessa comunhão de conhecimentos, né? Tantos especialistas passarão e passaram, muitas dúvidas vão ser sanadas e eu fui concedida com uma honraria de estar falando um pouco dos meus conhecimentos de xamanismo, das medicinas e estar falando com vocês aqui. Minha gratidão é enorme
a todos que estão aqui participando desse congresso. E assim falei. Eu sou Vanderlei Júnior, terapeuta xamânico, músico, umbandista. Estou aqui falando para vocês. Gratidão, mas como eu falei lá no início, pode chamar de Lelei. Arro, gratidão.